Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. E a questão de hoje é a habilidade do futuro. É isso mesmo, Anne. E hoje nós vamos falar para você que está acompanhando aqui o nosso ComuniQuest, esse podcast que tem o papel, o interesse, o desejo de que você realmente consiga entender a importância de uma comunicação cada vez melhor para você se desenvolver mais. E hoje a gente vai falar sobre as competências do líder do futuro. Como é que está o mercado atual e como é que está se preparando essa nova liderança no mercado, nesse contexto da história no qual nós estamos vivendo neste momento. Mas antes quero te fazer um convite. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, nos assistindo, nos ouvindo, seja onde você estiver, seja muito bem-vindo e já segue, clica aí para seguir, encaminha para mais pessoas que precisam aprender mais sobre a habilidade da comunicação. E quem não precisa dessa habilidade, não é verdade? Mas vamos para a questão de hoje, Rogério. Vamos lá, já que a gente está falando sobre comunicação para líderes, a gente trouxe aqui um especialista nessa área. Alguém que tem já trabalhado há alguns anos nesse mercado e, claro, sempre lidando com pessoas. E quais são as dificuldades, quais são as habilidades, quais são as competências que esse líder de fato precisa ter nos dias atuais, como nós já falamos. Trouxemos aqui um convidado muito especial que, além de amigo, ele é professor, ele é mentor, ele é escritor, ele é consultor, né? E vai contar um pouco da sua história. Professor José Nascimento, que alegria ter você aqui com a gente no ComuniQuest. Uma honra para nós, seja muito bem-vindo. Anne, honra toda minha. Rogério, que bom estar com vocês. Olha, parabéns pelo ComuniQuest, por esse projeto tão bacana de difusão do conhecimento, difusão da informação, para que a gente também fale sobre esse tema tão apaixonante, né? Do qual nós somos convictos defensores, propagadores, que é a comunicação. Eu digo o seguinte, que neste momento, 2 temas são imprescindíveis dentro das empresas e vocês estão embarcados neles, né? O primeiro é comunicação. Fale bem, comunique-se bem, gere grandes resultados. E o outro tema, que é uma paixão minha há muito tempo, desde os 24 anos eu lidero equipes, lidero times e falo que trato do tema liderança com muito amor e com muito paixão. Viram que eu vim aqui com certeza, vestido a caráter aqui para participar desse podcast. Por quê? Liderança é um tema extremamente importante dentro das organizações. A minha frase, Rogério, tem sido a seguinte: nós vivemos hoje em dia um apagão de líderes. Estamos vivendo um blackout nos postos de comando das companhias por falta de grandes líderes. Certo. Líderes que façam a diferença. Menos capa de revista, menos PPT e mais ação. Líderes que tenham mais empatia, que tenham mais simpatia, que tenham mais capacidade de gerir efetivamente um negócio, uma empresa com grandes resultados, mas com amor no coração. E aí já deu para você sentir que o nosso bate-papo aqui desse episódio do ComuniQuest, Nani, vai ser bem profundo, vai ser bem interativo e a gente quer que você, se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema, você também pode comentar aqui, trazer a sua pergunta, que a gente vai poder trabalhar um pouco mais ela ao longo dos próximos episódios. Mas, professor, você já falou aqui, já deu um spoiler um pouquinho do que a gente vai conversar, mas eu queria que você comentasse um pouco da tua trajetória. Obrigado. Né? Como gestor, foram mais de 25 anos aí à frente de grandes empresas aqui no mercado paranaense, principalmente, né? Exatamente. E eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência como líder, como foi a tua função, como é que você exerceu esse papel e se foi um papel fácil de exercer. Legal. Primeiro eu quero dizer o seguinte, né? Você fez um belo currículo a meu respeito e eu resumiria esse currículo em apenas uma palavra, se você me permite. Claro. Eu sou um aprendiz. Eu gosto de uma frase do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E eu tenho reaprendido todo dia, a toda hora, né? Eu venho de uma família simples do sul do Paraná. Fique tranquilo, eu não vou contar toda a minha genealogia, toda a minha história, né? Mas eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. E de lá, da roça, lá de Florestal, da casa do seu Nelson Nascimento e da dona Maroca, é que eu trago essas 2 paixões que eu tenho na vida. A primeira, comunicação, e a segunda, paixão, que é ligada a
educação. Eu falo, Anne, que eu alfabetizei a minha irmã, a Eliane, no fundo da nossa casa, que tinha um paiolzinho velho e que a gente pegava toquinho de carvão, não era nem de giz, para fazer o beabá. Daí que vem a minha paixão pela educação, né? E aí eu vou contar um pouquinho aonde eu estou agora. Olha, né? Que história inspiradora já, né? E a gente tem um dos episódios, só para já cortando aqui, professor. Um dos episódios a gente vai falar justamente sobre o storytelling. Olha. A importância dele também. Fiz um storytelling? Então, você que está acompanhando aqui já fez um storytelling sensacional. Com certeza já se conectou com o nosso público. Que legal. E o meu segundo storytelling é a respeito do seu Nelson Nascimento. Um homem simples, um operário rural, um homem que tinha muita fé em Deus. Eu falo que é um homem cheio do Espírito Santo, de fé, né? Com um olhar de espiritualidade. E ele tinha uma capacidade, ele era mágico quando ele conversava com as pessoas. As pessoas cercavam o meu pai para ouvi-lo, porque ele tinha sensibilidade, porque ele tinha equilíbrio, porque ele ouvia. E quando você vai falar, já falando de comunicação, a coisa mais importante que tem é saber ouvir, como eu aprendi contigo, né? Mas quando você for chamado a falar, você ter um posicionamento forte, firme, pelo qual as pessoas parem para te ouvir. Nesse ponto é quando você vira autoridade. E o meu pai, na sua simplicidade, ele era uma autoridade. Ele era ouvido pelos chefes dele, no pomar onde ele trabalhava. Os colegas lhe respeitavam muito. E na comunidade de fé, como era bom e que saudades de ouvir o meu pai. Então, falei já dessas duas paixões. Que legal. E isso é muito importante. Isso serve, como você falou, do processo da inspiração, né? Você teve alguém em quem se inspirar que tornou, né, e te ajudou a ser a pessoa quem você veio se tornando a cada dia, né? Verdade. Esse eterno aprendiz. E aí tem uma coisa, né? Eu falo que, além dessa base, eu não tenho vergonha, tenho falado de fé e de espiritualidade. As nossas empresas, as nossas companhias e a nossa sociedade não precisam de religião, elas precisam de espiritualidade. Sim. E esse laço da espiritualidade, graças a Deus, eu sempre tive. Com carreira agora, né? Com 24 anos eu assumi a minha primeira posição de chefia. Pensa o seguinte, num roceiro, num boia fria que chega numa universidade pública e quando ele termina o curso, a Rede Globo diz assim, tem uma vaga e tem uma cadeira para você ser chefe. Né? Que desafio. E você se sentia preparado para isso? Primeiro, eu tinha vontade, não me sentia preparado, porque às vezes quando chega uma oportunidade, você não tem que ter vergonha de dizer assim, eu não sei, me ajudem que eu consiga. Olha que dica, hein? Olha que dica sensacional. A humildade, foi boa essa, foi boa. Seu Rubens Ávila falou para mim, eu queria ser repórter, viu, meus queridos repórteres e meus embaixadores do podcast, casal 20 do podcast brasileiro, né? Seu Rubens chegou para mim e falou... eu falei para ele, seu Rubens, eu queria fazer um teste na reportagem, ao nosso diretor. Daí ele olhou para mim e falou, ei, rapaz, tem uma outra coisa para você. E eu fiquei pensando. Um dia ele ficava lendo o jornal, ele baixou o jornal e ele ficava só olhando eu trabalhar na produção. E eu já tinha estado na reportagem, né? Por conta de algumas mudanças, me ligaram e falaram, o seu amigo que está na reportagem vai cair. Porque está gerando muito problema. Você troca de função com ele? Eu falei, eu troco. E às vezes você precisa ter humildade de recuar. E eu recuei e vim para dentro para dar oportunidade para o meu amigo. Nisso a Globo chegou e me pegou no lugar onde eu mais me destacava, que era a produção. E aí com 23 anos ele falou, olha, você quer assumir aqui a chefia? E eu falei para ele, seu Rubens, eu não sei fazer, mas se vocês me ajudarem, né? E eu cheguei aqui em Curitiba e quando eu ia nas reuniões de diretores, o pessoal, a pergunta que vinha, sabe qual era? Quantos anos você tem, Thiago? Eu tinha 24 anos, né? Eu tremia na base, né? Tem muita história sobre isso. Quantos não se sentem intimidados, né, numa situação como essa? Então, assim, tenha coragem de assumir desafios, mas não tenha medo de dizer eu não sei, né? E não tenha preguiça de correr atrás. Então, assim, eu posso dizer para você o seguinte, que ao longo de toda a minha vida, de toda a minha história, tudo aquilo que os meus colegas diziam o seguinte, eu não quero fazer, eu não vou fazer, né? E sendo correto e sendo ético, eu dizia o seguinte, eu fazia. Eu não tinha problema com plantão de Natal e de final de ano. Meu nome era Pronto Agora, eis-me aqui, bora lá, né? Se é para trabalhar, meu nome é trabalho. Isso fez com que eu assumisse esse desafio. Depois, mais tarde, a minha empresa, a minha emissora era o patinho feio da Rede Globo.
né? Porque era uma emissora iniciante, enfim. Em menos de 2 anos, a gente passou a produzir mais do que as outras emissoras do estado. Depois fui chamado para um projeto de reestruturação em Maringá. Enfim, a minha carreira tem algumas caminhadas. Então, durante 25 anos, eu fui gerente e diretor de emissoras afiliadas da Globo e da Record. Pedi a conta 2 vezes da Globo, pedi a conta 2 vezes da Record. Ganhei a conta uma vez na minha vida, porque sempre tem a primeira vez. Passei pelas áreas de jornalismo, comunicação, fui diretor da TV da Assembleia Legislativa e passei também, não morra na mesma carreira, na mesma área, faça coisas novas, aprenda coisas novas, né? Eu fui também diretor de marketing e comunicação de grupos empresariais. E a educação, minha paixão lá do Paiolzinho, do Carvão e da minha irmã Anne, ela está caminhando comigo há mais de 15 anos, onde eu sou professor de pós-graduação, de graduação de diversas universidades do Paraná. Mas todo dia aprendendo. Já deu para sentir, né, Anne? Então você que está acompanhando, está ouvindo o podcast, está acompanhando o nosso canal do YouTube, né? A pessoa tem que ficar antenada agora, porque vai ser uma aula, né, para você poder pegar esses toques, né, ter esses insights aí especiais a respeito do tema que a gente vai debater hoje. Tal, você quer entrar na primeira pergunta aqui? Vamos porque lá. Eu queria já que ele vai... A primeira pergunta está ligada, eu pessoal. esqueci, né? Eu esqueci também. Além de outras coisas, eu sou escritor também. E a primeira pergunta, você já vai até abrir aí já o ponto que a gente vai começar a discutir aqui, professor, que está ligado a essa literatura, né? Você já escreveu esses 2 livros que já estão em destaque, eu sei que já escreveu muito mais do que isso, né? Você tem ali o LinkedIn também, onde você traz muitos artigos bem interessantes a respeito de vários temas voltados também para a liderança. E você tem a participação de um dos livros que tem sido muito divulgado, que é o Entre Drones e Dinossauros. E dentro desse livro, o capítulo que você está falando sobre o líder 7.0. Né? Esse líder existe? Quais as atribuições de fato desse líder? Ele está... Como é que está? O que significa de fato isso? Vocês perceberam que eu sou um provocador, né? Para as minhas equipes lá na rua, quando eu estava gerenciando equipes de jornalismo, eu chegava para os repórteres e dizia o seguinte: duvido que você não faça uma matéria maravilhosa sobre esse tema. E dava certo, né? E eu sou um provocador. E aí o que acontece? Quando eu escrevi Líder 6.0, Mundo 6.0, as pessoas perguntavam: por que tem Mundo 6.0 se o Kotler está fazendo marketing 5.0, tem o 4.0, a indústria é a indústria 4.0, e agora que eu falei aqui sobre Líder 7.0, a mesma coisa. Ei, galera, perda de tempo. Isso aqui é só para causar uma confusão na cabeça de vocês. O cerne da questão é o que é esse mundo 6.0, que é um mundo que não existe, está em criação e que nós estamos construindo. E que nós vimos durante a pandemia que essa aceleração foi muito grande. Perfeito. Terminamos a pandemia com uma mudança sobre a nossa perspectiva sobre as questões computacionais, sobre a questão de inclusão digital, sobre a força das redes, novas formas de trabalhar, como home office e assim por diante. E, acima de tudo, o grande ganho da pandemia nas nossas vidas não foi o ataque à nossa saúde mental, que foi muito grande, mas, acima de tudo, como é que nós passamos a trabalhar em cima de skills super importantes, como respeito ao próximo, como generosidade, como gratidão. Foi uma readaptação. Como trabalho em equipe. Foi uma readaptação de uma maneira de você conviver com as pessoas no teu ciclo profissional, social e familiar, inclusive, também. Exatamente. E foi nesse período que você escreveu o 6.0. E daí que eu trago a provocação, Anne. E aí eu trago para cá, para esse artigo que é o Líder 7.0, a minha grande inquietação. Falei no começo desse podcast sobre o apagão de líderes, tá? E não só apagão de quem está gerenciando, chefiando as empresas, como CEO ou diretor. Apagão também no conselho de administração. Donos de empresa que estão relegando os seus negócios a planos inferiores e deixando gente incompetente tocar. Eu tenho dito o seguinte, que tem gente dentro de muitas empresas e empresas grandes, de nome de destaque, com burnout, com ansiedade, com depressão. Tem pessoas dentro das empresas pedindo a conta e saindo. Tem empresas suicidas, meus queridos. E pior do que isso, o cara lá, o CFO, né, que é o cara das finanças, o board, está dizendo assim, os nossos custos estão aumentando. Por quê? Porque vocês estão demitindo gente
gente doente que entra na justiça contra vocês, contra essas empresas. Por quê? Porque não tem capacidade de ter um RH que seja proativo, que seja construtor, que seja disruptivo, que pensem lá na frente. Né? O RH tem ido a reboque do gosto da empresa, tem sido um DPzão. E nessa provocação, a culpa não é apenas do gestor de RH. Tem muito gestor de RH conveniente. Meu Deus, o que eu estou falando aqui? Tá? Mas são alertas importantes. Eu tenho dito que eu tenho sido uma voz contundente e forte daquilo que tem muita gente dentro das empresas querendo falar e que não consegue. Tem um nó na garganta, tem um espinho no pescoço das pessoas e elas não conseguem falar. E quando eu trago essas questões, elas dizem, nossa vida, você colocou o dedo da ferida. Né? E o que seria se eu não colocasse esse dedo na ferida? E é por isso que nós precisamos de um líder 7.0, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E Nascimento, muito tem se falado em gestão humanizada. Já é uma realidade ou está muito distante dentro das empresas? Levantou a bola, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Estamos longe, sabe? Se eu pudesse, eu batia aqui na mesa. Posso bater? Eu acho que o nosso querido não deixa aqui, né? Estamos longe de ter gestão humanizada. Tem gente que está indo para a capa das revistas fazendo pose de líder quando é um chefeta, quando é um chefe, quando é um ditador, quando é um psicopata no comando das empresas. Peraí, como tá lá dentro da sua companhia, você que é funcionário, você que é colaborador e você que é chefe. Cara, você tem ido lá para frente das revistas, para as reuniões, para os grupos que você participa, né, para os núcleos setoriais e aparecido bonitinho no palco, quando na verdade tá doendo na alma da tua companhia. A tua empresa está sangrando, por quê? Porque você não está fazendo gestão efetivamente como ela é e precisa ser. Será que não é por causa disso que esse gestor do RH, no caso, se sente incomodado, intimidado para poder tomar atitudes de mudança na contratação, na formação desses colaboradores dessa empresa, porque muitas vezes esse gestor tem se posicionado dessa forma? É sim, tá? O que acontece? As pessoas ficam oprimidas pelos espaços que elas ocupam dentro das companhias, pelos salários que elas ganham, pelos bônus, tá? Agora, se você não for para ser um líder corajoso dentro da sua companhia, muitas vezes eu cheguei dentro de empresas e falei com os donos, com os chefes, dizendo o seguinte, olha, tá tudo bem, é isso que o senhor quer, mas tem esse risco. Mas mais do que apontar risco, líder de verdade aponta novos caminhos e soluções. E esse cara que não é criativo, que não é ousado, que é um cozido, tá? Que está lá dentro da chefia da empresa, não tem capacidade. E aí ele fica a reboque do dono. Mas eu quero falar sobre questão de humanização que você me cutucou. e levando aí ao seu capítulo, você entrevistou inclusive a inteligência artificial. Verdade. E aí ela me responde, entre as 10 competências estão ali autoconhecimento e uma comunicação assertiva. Tema de vocês, né? No não trabalho de vocês. Que é o que casa justamente com o ComuniQuest. Exatamente. E muitas vezes está faltando essa habilidade ser desenvolvida mais a fundo. E como você já mencionou, já se tornou muito mais evidente a necessidade disso durante o período da pandemia e pós-pandemia, né? E pós-pandemia, né? Por quê? Porque a gente está construindo a empresa do futuro, né? A Anne falou muito bem da questão da inteligência artificial. Eu levantei a bola para vocês dizendo, a pandemia veio, trouxe danos e alguns benefícios, trouxe provocações e inquietações, mas a questão da inteligência artificial nesse momento, do ponto de vista tecnológico, é uma aceleração muito maior e muito grande. Na época da pandemia, em 3 meses, a gente fez e viu o mundo acontecer, o que não acontecia nos últimos 3 anos, em termos de aceleração. A inteligência artificial, ela está bombando. E eu sempre digo o seguinte, gente, quando vocês vão ouvir a minha palestra Líder 7.0 na Era da IA, calma, eu não vou falar sobre ChatGPT, sobre Copilot, sobre aplicações de edição, sobre programas e etc e tal. Eu não sou especialista nisso. Sabe por quê? Porque se eu falo hoje, amanhã a minha informação ficou velha, né? Agora, nós temos que trazer as chamadas soft skills para essa mesa e para esse cenário. A Anne provocou sobre a questão da humanização. Carecemos, precisamos de líderes humanizados. Essa semana está sendo lançado no Brasil um novo trabalho do Philip Kotler, que é o Papa, o pai do marketing moderno. Na década de 60, ele escreveu o Marketing 1.0. Recentemente, não chegou ao Brasil, ele lançou o Marketing 6.0. Depois tinha feito toda uma sequência com mudanças de postura. Sabe qual é o livro do Philip Kotler agora? Não vi.
human to human, né? Sociedade de humanos para humanos, de gente para gente, Perfeito. de pessoas para pessoas. Sim, nós estamos na era do machine learning, da inteligência artificial, do algoritmo, da aceleração tecnológica. Mas se nas nossas relações nós não tivermos esse pé de humanização, a gente não chega a lugar nenhum, Parece que né? nunca foi tão necessário essa habilidade, não é mesmo? De você, a empatia um com o outro. Como é que tem que ser esse líder? Quais as características desse líder? Mas eu vejo que você provoca bastante aí sobre essa questão da romantização da empatia também, né? Gosta de cutucar isso. Viu? Para de mimimi dessa história da empatia, da comunicação não violenta. Gosto, respeito os temas, mas eu cutuco dizendo o seguinte: líder que é líder é forte e intenso. Liderança de verdade é liderança de resultados. Esse é o líder contingencial que você comenta, que você defende? Ele não está em extinção, esse líder? Não, o contingencial é o líder que está mais em voga. Existem 7, 8 tipos de liderança apregoadas e defendidas aí pela academia, pela teoria, enfim, pelos escritos, mas o líder contingencial é o mais necessário. Eu criei esse tema contingencial, mas ele tem um outro nome aí dentro da academia. E eu gostei de ver isso, porque esse líder é forjado para tempos de paz, de calmaria e tempos de guerra. Esse líder é aquele cara que está preocupado para fazer o time antes da pandemia, agregar as pessoas em prol de grandes resultados. O que é liderar, Nascimento? Liderar é levantar informações, se apropriar dessas informações, entender qual é o objetivo, qual é a meta da companhia, da organização, considerando esse cenário, envolver as pessoas, comunicar com as pessoas, criar um plano de ação, implementar, gerar grandes resultados e depois retroalimentar esse processo. Isso é liderança, né? Agora, em tempos de paz, é mais fácil. O líder de verdade é aquele que se apresenta em tempos de guerra, né? Um bom marinheiro não se faz em mar calmo. Você faz em mar revolto, né? Agora, o que a gente tem? A figura romantizada. O líder que não pode falar mais alto, o líder que não pode criticar. Gente, se você não quer ser criticado, você não quer crescer. Crescer dói e passa, né, pelo processo de você abrir algumas feridas. Agora, precisa ter jeito, né? E aí que entra a boa empatia. Precisa ter equilíbrio, né? Eu falo que tem um amigo... comunicação, né? Tem um amigo meu que foi liderado numa equipe e um dia ele me chamou para conversar e sentar na frente, na calçada, né, no meio-fio da rua, na frente da emissora de televisão. Eu só trabalhei basicamente em emissoras de televisão, então o pessoal vai saber quem é. O Erickson Rezende, tá? E o Erickson me chamou e falou: senta aqui, eu quero falar com você. Eu falei: o que foi, Erickson? Daí a gente estava fazendo ali um feedback, né? E aí ele falou: viu, quando você for cobrar alguma coisa da gente, grita, bata na mesa, xingue, porque você chega pra gente falando com esse seu jeitinho e a gente fica constrangido de não conseguir atender e entregar o resultado que você quer. Olha só. Eu, como pessoa, quero isso. Eu quero brigar, né? O pai, quando a filha quer que o pai brigue com ela a respeito de um namorado que ela teve, o que ela faz? Ela confronta o pai. Ela quer... esse cara! Né? Eu brinco que eu nunca fiz isso com a Mariana. Eu falei: Mariana, fale mais, né? Explica mais. E aí, cara, por quê? Porque da confusão não gera nada, né? E liderar equipes e times é a mesma coisa, né? Como é que você consegue tirar do teu time os melhores resultados fazendo uma liderança com o coração? Nós temos exemplos disso no Brasil. Não é uma questão de adaptação de acordo com a necessidade, né? E talvez porque assim, a gente tem líderes, por exemplo, que são mais empáticos, tem líderes que são mais tranquilos na maneira de conversar, tem aqueles líderes que tem uma maneira já de se comunicar um pouco mais agressiva, que cobra mais resultado mais rápido. Você vê a diferença desses líderes? Esse líder, ele tem esse papel, ele consegue se destacar no papel tendo essas diferenças? Ou qual que se destaca Rogério, mais, você acha? Na verdade, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para mim, um líder de verdade é aquele líder que tem jeito e forma de falar bem, de se comunicar bem. Ele é um cara que começa pela postura, nem tanto pela competência técnica, pela competência operacional, mas pela competência da comunicação, pela competência de se relacionar. Porque sabe o que acontece com esse líder? Ele vai chegar para a própria equipe dele e diz assim:
Eu não sei, me explica melhor. Porque o líder de verdade não entende lá da ponta. Ou a forma que ele usa ele consegue ter um olhar de planejamento, de visão estratégica, e ele chega em espaços onde as pessoas não vê. Ele é estratégico. Né? Então ele precisa, um líder bom precisa saber se comunicar bem. Se você é líder e não se comunica bem, chame a equipe do ComuniQuest para treinar o seu time. É verdade. É isso aí. Gente, não se faz um líder de verdade que não tenha capacidade de se comunicar bem. E se comunicar bem é entender aquilo que ele está ouvindo, processar isso e transformar em planejamento para a sua equipe. Transformar isso em produto e serviço e fazer com que a equipe dele coloque aquilo em prática e gere receita, gere resultado para a empresa. Você sabe que você tocou num ponto interessante que eu me lembrei de uma história. Gostou do merchan? Sim, foi show de bola. Foi show Obrigado, de bola. Viu? Dá para fazer um Com recorde. certeza, agora é só fechar. Agora entra no link ali e já se inscreve agora na mentoria comunicação. Compre já. Mas é isso. Entre os skills assim, não, o cara é duro, o cara é ríspido. Então, não tem skill de liderança. Você é um chefeta, você é um gritador. É um cara que grita lá com a sua equipe. O cara que grita com a equipe, cara, eu já bati telefone na cara de alguns chefes. Mas tem uma disfunção emocional aí por trás desse cara que ele só consegue liderar se ele gritar, né? Pra ele poder se defender, e frontal nele. Daí tem que, exatamente, tem que se tratar mesmo. Mas eu tava lembrando da história, por exemplo, há um tempo atrás a gente estava morando numa outra cidade aí, um outro estado, e eu estava sendo convidado, na verdade, por uma pessoa para fazer uma mentoria de comunicação com um prefeito dessa cidade, porque, na verdade, quem mandava lá era a esposa dele. Ele não tinha voz ativa. E ele queria se preparar mais, você lembra dessa história, né? Que eu fui até convidado. Depois de participar de um podcast lá, inclusive. Ele queria que eu ajudasse ele a melhorar a postura dele frente à comunicação para que ele conseguisse ter um posicionamento mais forte, mais evidente, onde ele mostrasse realmente quem ele era. Ele não estava só ali. Tem né? como você fazer isso, tá? Tem milagre nisso. E a gente sabe que com treinamento e tal. Mas é um preparo, né? Mas tem que buscar o preparo. E ele consegue isso. Parabéns, prefeito, por você ter buscado. Agora, o erro talvez esteja lá no casamento. Agora, são forças que se atraem. E aí a gente tem que respeitar, porque às vezes a potência da esposa ou do esposo em determinado assunto é que faz a coisa acontecer, né? Exato. Mas na política é preciso ter essa percepção, senão ele vai ter... É uma habilidade indispensável. Ele vai virar um meme pronto. E é o que acontecia, na verdade, né? Olha aí, viu? É o que acontecia. Mas olha, que legal. O papo tá rolando, né? Eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda nesse nosso podcast. Eu queria que você contasse para quem está em casa como que faz para a pessoa acessar, adquirir um produto desse maravilhoso, com conteúdo extenso sobre liderança, que vale a pena. Eu tô devorando esse aqui agora. O capítulo 10, o capítulo 10 é onde está aí. Mostra aí. Entre drones e dinossauros. Uau! Vou te falar que eu li tudinho hoje, esse que teu capítulo. Ai, obrigado, que honra! Meu Deus! E tem bastante pesquisa, eu acho isso muito interessante, porque você vai a fundo com vários exemplos de líderes. Verdade, e pessoas que têm grandes, megas operações e têm uma visão diferente de liderança um do outro, não é? Essa liderança que você coloca aqui é fantástica para você entender o contexto que cada um vive, porque é diferente. Um líder é diferente do outro, apesar das características terem que ser principais, como você bem citou, não é isso? Que legal, olha só, vocês podem comprar o meu livro, manda um WhatsApp para mim no 992701011, o 41, né? Vou repetir aí para vocês, né? Meio radiofônico, 41-992701011, e você pode me seguir lá pelo Instagram no @NascimentoTopDeGestão, né? Mas o que a gente quer realmente, Anne, é que o motivo desse trabalho gere debate, gere discussão e gere inquietação, né? Se você viu esse podcast e ficou com raiva de mim, muito obrigado, tá? Mas se você ficou com raiva, você precisa do trabalho dos meus dois amigos aqui, em termos de comunicação, em termos de liderança. Porque as nossas empresas precisam de líderes de verdade, né? E no final desse capítulo eu falo das características desse líder 7.0. E as pessoas dizem assim, Nascimento, você está entregando o ouro? O ouro já está aí. O problema é que a gente não coloca em prática, né? A
gente tem líderes que fazem a diferença, a gente tem filósofos que trazem os skills dessa competência desse líder. Tem lá na Bíblia Sagrada vários exemplos de um líder correto. Inclusive você traz várias características desse líder, né? Porque você verdade. É um estudioso da Bíblia e você traz ali uma das experiências mais importantes relacionadas a um dos maiores líderes que esse mundo já teve, né? Que foi o rei Salomão. Salomão, José do Egito, Daniel, Sim. Jesus Cristo, exemplos de liderança. Então, se você é crente, católico, espírita, né, cristão, Sim. tem exemplos de liderança. E a gente fica, às vezes, romantizando, né? E aí eu trago essas características desse líder, que é o líder justo, ético e que tem propósito, humilde, aprendiz e que é servidor, o líder estratégico, que tem autoridade. E tem aquele olhar que você coloca aí, né? No passado como aprendizado, o presente e o futuro. Tem que ter um olhar ampliado, né? Que a gente tem falado tanto, né, nesse projeto, né? Que é a ambidestria e a questão do strategic foresight, que é visitar o futuro e trazer dele problemas que não existem para que sejam solucionados. Eu gosto de uma frase, posso citar duas frases aqui? Pode citar. E está bem legal. Só para dar um vale a pena, até porque todo o material está muito bem dividido, né, com temas voltados para essa área, que tem um olhar diferente, inclusive, e o capítulo está sensacional. Legal. Manda ver. Olha só, eu abro o capítulo com uma frase do Minoshi Shafik, diretor da London School, que diz o seguinte: no passado, os empregos dependiam dos músculos, agora depende dos cérebros e no futuro vão depender do coração. Né? E eu encerro com uma frase do pastor Jack Jackson, que é um americano, que diz o seguinte: a liderança tem uma tarefa mais difícil do que simplesmente escolher lados. Ela tem que unir lados. Unir lados. Sensacional essa frase. E aí é uma habilidade que muitas vezes leva tempo, né, para ele compreender. Né? E tem gente que tem medo, muitas vezes, de mexer com as próprias dores para mudar. E essa pode ser uma das maiores dificuldades desse líder atual, né? Ele não conseguir, ou o líder que está se adaptando a essas mudanças atuais agora, é ele conseguir ter essa flexibilidade nesse processo de mudança, né, Nascimento? É verdade, é verdade. Mas a construção e coragem, mudar vale a pena, liderar vale a pena. Eu falei que liderança é uma das minhas paixões. É tão bom quando você está dentro de uma companhia que você levanta informações, que você processa informações, que você cria um projeto bonito e inspira pessoas a te ajudar a alcançar grandes resultados. E aí, quando você entrega para o dono, ele fica feliz, porque ele fica com o bolso cheio de dinheiro. Mas nós que somos colaboradores, também colocamos um din-din no bolso. E falando sobre um tema muito importante na atualidade, que é o ESG. A empresa que tem esse tipo de mindset, de pensamento, de propósito, faz a diferença. Não só do muro para dentro, mas especialmente do muro para fora. Por quê? Porque ela gera riqueza, gera impostos, gera transformação social e impacta o coletivo aonde nós estamos inseridos. Copiou agora que você está acompanhando aqui o ComuniQuest, vai anotando todos esses detalhes, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua visão ou vai ampliar a sua visão a respeito de como você deve se tornar um líder. E todos nós somos líderes de nós mesmos, né? Exatamente. Não tem essa história de dizer eu não lidero. Nós lideramos na nossa casa, na nossa vida, né? Na nossa existência. O seu tempo você tem que saber administrar, então você tem que ser um líder. Ou na comunidade onde a gente está inserido, que é onde você vai fazer definitivamente a diferença. E o líder tem que saber a importância do papel que ele ocupa no ambiente que ele vive, né? No ecossistema, Quando né? ele consegue identificar isso, ele começa a aprender cada vez mais e ver realmente a necessidade de aprender cada vez mais. Porque ele fala, puxa, a vida está mudando tão rápido. Ontem era assim, as pessoas agiam assim, agora já estão agindo de forma diferente. Então você tem que acompanhar a velocidade, o ritmo de como as coisas estão acontecendo. Que conversa maravilhosa nesse ComuniQuest. Olha, eu estou só olhando lá o tempo já foi. Porque o tempo já estourou, né? Eu estou aqui só dando tchau para vocês. Então bora encerrar. Anny, vamos lá. Parabéns pelo podcast de vocês, Obrigada. Parabéns pelo formato, parabéns pela intenção de vocês e muito sucesso no projeto corporativo, empresarial de educação corporativa que vocês conduzem. E eu estou à disposição, Rogério, muito feliz de poder estar revendo vocês e caminhando com vocês aí mais de pertinho. Nossa gratidão por você estar aqui, por compartilhar reflexões, cutucar muitas vezes, provocar, né? Provocar. Provocativo sempre. Provocativo. Inquieto. Isso é muito importante para a gente trazer aqui, principalmente dentro do nosso contexto, que também é liderança. Se tem comunicação, tem que ter liderança dentro desse conceito. Muito obrigada. Professor José Nascimento, obrigado.
meu amigo, né? E vamos brindar aqui com água, né? Já que você não brindou o nosso copo aqui do Comuniquest, ó. Tá aí, ó. Ó, vou tomar já que você não tomou. Obrigada, nossa gratidão por ter compartilhado tanto conhecimento aqui conosco. Estou à disposição de vocês e estou à disposição de vocês aí de casa. Um abraço e tchau. E você que nos acompanha, se ainda não nos segue, clica e segue, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque essas informações são fundamentais para a transformação pessoal, quem sabe profissional, de alguém que você goste. E se você gostou, se fez sentido para você, então compartilha. E até o próximo episódio. Esse é o nosso Comuniquest, o seu Comuniquest, o podcast de comunicação e autoconhecimento. Tamo junto. Forte abraço.